Vivo pelo Instagram da Neuza Cipolle porque o controle remoto não pegou. Muito bem, é assim. Mas é um prazer muito grande que eu estou recebendo aqui, depois de muitos anos que eu não a vejo, minha querida professora, minha paraninfa, e é uma honra muito grande ter tido essa mulher como professora, como paraninfa, apesar de ter levado um 2 numa prova dela uma vez. Estou cobrando. Não, eu me lembro ainda. Ela perguntou um estudo de caso se aquela criança era psicótica. Eu falei que não, que ela estava psicotizada e dancei. Você vê como a gente guarda as coisas? Eu nem lembrava disso. Mas não pode também. Quantos mil alunos você já teve? Eu dei aula 47 anos e 4 meses. Então. Foi bastante, né? 40 anos e 4 meses. 47. 47? Ah, quase 50. Você não quer ficar e mais o padre 3 anos? me falou assim, fique mais para fazer, como é que chama aquele negócio que eu... 50 anos, bodas de ouro? Não, não é. Tem um nome religioso assim? Coliseu, não, esqueci agora o nome. É. Aí eu falei, isso é coisa de padre. Eu não sou padre. Então eu não quero mais a aula. Eu cansei. Cansou. Cheguei no limite. Chegou no limite. Cheguei no limite. Alda Patrícia. Pelo amor de Deus, né? Quantos milhares de alunos não dá nem para contar. Mas é sempre assim, né? O aluno não esquece do professor, porque era um professor. Mas eu também não esqueço dos meus alunos. Ah, que beleza. Sempre encontro. Onde eu vou, eu encontro ex-alunos. É, né? É. E todos te amam, né? Ah, mais ou menos, né? Se tem uma história de tirar 2 da prova, fica cutucando. Ficou. Não, mas eu aprendi. Eu aprendi. Pelo menos aprendi nisso, né? É muito gostoso, a gente não esquece essas coisas, não. Agora é o seguinte, Alda, depois disso, 47 anos da aula, e a Alda era conhecida na minha época, isso foi em 1983, mais ou menos, né? Me lembro que você dava psicologia do excepcional. Teste psicológico, psicologia do excepcional, depois 22 anos de uma matéria que hoje me beneficia muito, psicogerontologia, que eu amo de paixão, muito legal. E agora o que eu estou passando tem lógica. Tem lógica? Tem lógica. Você também é gerontóloga, né? Já sou gerontóloga e estou passando por essa fase. Eu também estou indo atrás. Com muito prazer, não tenho nenhum pesar de estar envelhecendo. Tenho, aliás, orgulho de ter a idade que eu tenho e ainda fazer o que eu faço. Isso mesmo. Firme e forte. Aleluia. Aleluia. Olha lá, quem outro aluno seu lá também, olha lá. Outro aluno seu, nosso editor aqui, Felipe Melo. Eu não te esqueço. Olha lá, eu não te esqueço. Não esqueço esse menino. Olha que Ele delícia. é muito legal. Vim dar um abraço na professora, que, como a Neuza já disse, eu estava no carro ouvindo, foi uma das melhores que a gente teve. Das mais exigentes, mas uma das melhores. Por isso que foi melhor. Foi minha supervisora de estágio e fez muita diferença na minha formação. Ah lá. Obrigado, viu? Bom. Agora é nossa editora aqui de jornalismo. Aí, ó. Eu sabia que esse menino ia chegar onde chega. Sabia. A gente vê. Ele está fazendo, o filhão dele faz aniversário hoje. Parabéns pro filhão. Parabéns. Maravilha. Parabéns. Que Deus abençoe. Nessa época, em 83, a gente falava que a Alda fazia autista falar. E era coisa rara naquela época. Estava começando o estudo sobre autismo. Muito porque foi até bom você ter tocado nisso, que é bom falar sobre isso. Hoje, o conceito de autismo é muito mais amplo. Tanto que é TEA, transtorno do espectro autista. Então, vai desde que pessoas mais fechadas até pessoas que quase não falam. E antigamente era só aqueles casos assim muito graves, extremos, né? Então, é verdade que é uma dificuldade. Mas eu tenho um ex-cliente que está se formando em História. Ai, que maravilha. Ele é de Lorena, de uma família muito católica, que eu admiro muito. Ele é sobrinho daquele menino lá de Lorena, que faz palestra para todo lugar. Nossa Senhora. Desculpe, gente, mas eu tô com anomia, eu esqueço o nome das coisas. Ela e é da idade. É da idade.
Não se preocupa com isso. Mas é o que faz palestra. É historiador. Não, ele trabalha na Canção Nova, muito fazendo palestra no Brasil inteiro. Esqueci o nome dele também. Eu sei quem é ele. Mas a gente sabe quem é você, não fique bravo, não. Olha aqui, Flávia, manda um beijo para a tia Alda, Flávia Cipolle. A sua sobrinha. A minha sobrinha. Que raramente eu a vejo lá em Lorena. Ela é psicóloga também, você sabe? Eu sei. Lá. E ela foi colega da minha filha, né? Foi, da mesma turminha. Da Graziella. Da Graziella. É mesmo, é da mesma turminha. Uhum. Escute, e depois disso, você entrou na Geronto? 22 anos de aula de psicogerontologia, que é uma área maravilhosa, e preparou meu caminho. Hoje eu sei onde que eu estou direitinho, o que é, o que não é. E é verdade. Tudo que eu dei de aula é verdade. Olha, Alda, hoje a gente vê muita coisa pela internet, assim, o idoso tem que fazer isso, o idoso pode comer isso, não pode comer aquilo, ele tem que fazer assim, ele tem que fazer assado. Cria um modelo na vida da gente que a gente não sabe por onde segue. Eu acho que se eu também modelo... Eu estou com 69 anos, eu vou entrar no mas se você fica dentro do modelo, querendo seguir aquele modelo, você fica premida, né? Você fica num buraco fechada. Não, você tem que fazer aquilo que te dá bem-estar, tem que cuidar da saúde, sim, tem que cuidar da alimentação, tem que ter segurança no horário, no que vai fazer, né? Mas eu conheço, hoje já tem uma geração de idosos, para a Dutra aí para você ver, cheio de gente de 80 a mais dirigindo. Isso. Eu dirijo para baixo e para cima, vou de 15 em 15 dias para Taubaté, enfrento cada coisa nessa Dutra aí. Eu imagino. Mas é uma questão de você se autoexigir, de saber que você é capaz e ir em frente. Você não pode ficar se encolhendo. Não vou, não posso. A única coisa que eu evito é sair à noite de casa sozinha, sem companhia. Né? Na companhia de parente. Só de parente, não tem namorado nessa coisa, não. Ela já falou, porque eu olhei e perguntei para ela, não tem namorado. Eu já vi a cara que ela fez. Conheço a peça, ó. Não tem um namoradinho? Não, de jeito nenhum, para quê? Eu me basto com as minhas memórias, com as minhas lembranças, sou muito bem adaptada a tudo que eu passei, tenho esse prazer de falar de perda de filhos, não falo com mágoa, Deus sabe o que faz. Posso contar? Né? Pode. Posso contar? Há quantos anos você falou? 35, né? 35 anos, faz sábado que eu perdi meu casal de filhos assassinados em Lorena, que já era uma cidade classificada como a primeira em violência, só que eu não sabia. Né? E quem levou os assassinos na minha casa foi um menino que o padre Piscinati era presidente do abrigo de menores, me pediu que atendesse alguns meninos. Eu falei, me mande 2. E um desses 2 viu onde eu morava e pedia as coisas na porta. No dia que tudo aconteceu, ele estava com um tênis que tinha sido meu marido que eu tinha dado para ele. Né? E ele não entrou, porque ele era conhecido. E aí ele facilitou a entrada, deu as pistas de 2 assassinos. Um deles criado na família do meu marido, na fazenda. Olha só. Que morou vizinho da casa onde eu moro. E meu menino reagiu, mas meu menino tinha quase 1,70 m já, ele ia fazer 18 anos. E a minha menina é uma testemunha ocular. Isso. E aí eles mataram a minha menina também. Um segurou, o outro deu um tiro na nuca dela. Então foi uma coisa muito triste. Eu estava em Guará, jantando com meu marido e um outro casal, porque era dia do meu aniversário. Quando eu cheguei em casa, eu me deparei com aquela situação. Alda, eu nunca perguntei isso para você. Como é que foi ver isso? Como é que foi? Foi tomar providência, porque meu marido, mais velho que eu, um advogado acostumado com isso, acabou. Ele não teve a presença que eu tive, de ligar para as pessoas, de chamar a polícia e de tudo. Né? E aí,
Em 20 minutos, meia hora, minha casa encheu de gente, que também não foi uma boa coisa, aquilo não podia ter acontecido. Mas a gente não tem uma experiência nisso, graças a Deus, né? E aí se passou tudo desse jeito. Obviamente que os 6 primeiros meses foram muito difíceis. Mas aí eu fui para a USP fazer o meu doutorado, escolhi este tema para estudar, porque você escolhe o tema que você quer. E tem uma coisa interessante, que eu cheguei no professor lá, doutor, né? Ele era acima de doutor, que ia me orientar. Eu falei para ele, eu quero pesquisar luto parental. Aí ele falou assim, luto de filhos que perdem os pais. Eu falei, acorda, Fernando, de pais que perdem filhos. Você vai falar assim, é isso que eu quero, ou é isso ou nada. Aí eu fui fazer pesquisas, mas não tinha nada em português, então eu tive que fazer 10 meses de inglês intensivo para captar as leituras, né? E disso eu tenho muitas páginas da minha tese de doutorado de referências bibliográficas. Coisas em inglês, em português nada. Até hoje? Hoje já tem mais coisas, tem algumas coisas. Mas, e aí eu fui estudar, e aquilo era a minha vida naquele momento. E eu ia para a fazenda toda sexta e voltava toda segunda. Ficava estudando, traduzindo. E aí deu nesse livro. Olha, que vocês têm. Isso não é uma fuga? Uma terapeuta que eu aprendi a falar, isso não é uma fuga? Eu acho que era um preenchimento. Fuga seria não fazer nada, cruzar o braço, não quero mais saber. E eu até falava muito. Um dia meu marido me falou, você não acha que você fala demais sobre a perda das crianças? Chamava de crianças, né? Falei, quem não quiser ouvir, que saia de perto. Se uma mãe que perde filhos não tiver direito de falar sobre esses filhos, a vida não vale nada. Falava mesmo. E aí, quando ele ficou doente, ele ficou muito aqui em Guará, né? Fez tratamento, ele teve um câncer. Ele ficou 1 ano e 3 meses, péssimo, né? E aí ele falava para todo mundo, conversava, e ele tinha orgulho, a minha esposa estudou isso, publicou um livro, ela fala disso, ela não tem nenhum sofrimento em falar disso. E o que adianta você enterrar as coisas e ficar aquilo te cutucando o resto da vida? Então, eu também muito da minha personalidade. Eu sou isso que vocês estão vendo. Essa força, super sincera, pergunte aqui para ela. Essa força, de onde veio? Muito de religião, né? Eu não sou católica, mas eu tenho uma formação muito boa, eu sou presbiteriana. Muito boa em igreja, né? Eu tocava violino na igreja, minha irmã tocava órgão, tinha um coral. E isso foi uma das coisas que eu acho que me ajudou muito, essa base religiosa. A fé, né, Dan? A fé move montanhas, e é verdade, move mesmo. Né? E a força que... Eu sou uma pessoa forte, eu sei que eu sou uma pessoa forte. Eu assumo que eu sou uma pessoa forte. Quem convive comigo fala. Agora, eu sou muito sincera com isso. Falo, às vezes, aquilo que a pessoa não quer ouvir. Então, eu até às vezes pergunto, você quer que eu fale o que eu penso ou só para te agradar? Obviamente que a pessoa responde o que você pensa. Adoro. E aí, se eu estou no restaurante, eu falo que não gostei da comida. Se eu estou no comércio, fui bem atendida, não fui bem atendido, o gerente pergunta, eu falo. Eu sou assim. Obviamente que eu não sou unanimidade. Né? Não, tem né? muita gente que não gosta de mim. Meu irmão, por exemplo, está muito doente. Agora eu pego no pé dele, eu falo, você gastou a vida, agora você aguenta. Aí ele fala assim, ô, mãe brava. Eu falo, é isso mesmo. E aí ele ri, né? Porque ele vai fazer o que? Ele está cansado de me conhecer, né? No dia do enterro das crianças, as crianças vieram para o IML de Guará, eu estava na Rádio Clube, né? E não chegava. E decidiram, então, fazer, foi uma comoção, né? Nossa, Lorena parou. Foi uma comoção na cidade de Lorena, fizeram lá no auditório, no ginásio do São Luís. Do São Luís, no Oratório São Luís. No Oratório São Luís. Quando eu cheguei lá, os caixões não tinham chegado ainda, mas eu vi o Teteu e a Alda sentada e olhando para aqueles cavaletes vazios. Essa cena eu tenho na minha memória, Teteu, e não fui falar com você. Na missa de 7º dia, que eu fui cumprimentá-la, ela me vira e fala assim, Mazinho,
por que você não veio falar comigo lá no enterro? Eu falei, não é possível que essa mulher lembre disso. Mas eu tenho Como é possível que essa mulher não lembre disso? Eu lembro das pessoas que eu vi, eu me lembro de todas, de quem falou. E a minha irmã, que nesse dia subiu lá num palco que tinha, porque estava lendo o Salmo 23, o Senhor, o meu pastor, para vocês é o 22, se eu não me engano. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí o amigo do meu marido, que foi criado com ele na fazenda da cidade, tudo, não estava conseguindo ler de emoção. Minha irmã subiu e recitou de cor o Salmo 23. Salmo enorme, Aquilo para mim foi demais. Nossa, foi um exemplo, uma coisa. Infelizmente hoje ela está doente. E depois disso tudo, continuando a sua luta, você acredita que um fato desse que ocorreu com você tinha que acontecer na sua vida? Não sei se tinha, mas acontece com todo mundo. E as pessoas me falavam, como é que isso aconteceu com você? Eu dizia, por que não comigo? Eu não sou melhor do que ninguém. Acontece com tanta gente, por que não podia acontecer comigo? Eu sempre pensei isso, né? E eu, com a fé que eu tinha e que tenho, eu dizia, eu tenho que fazer o melhor possível com isso. Um mês depois, teve uma passeata em Lorena. Foi. Cerca de 3.000 pessoas. Foi. Descemos a rua principal, chegamos na praça, eu fiz um discurso. Por segurança. Consegui. Você me deu uma entrevista 2 meses depois, veio aqui em Guará falando, na Rádio Clube, me lembro. E eu acho que a gente tem que ser assim. Com as coisas ruins que nos acontecem, a gente tem que fazer uma coisa boa. Né? Pois não. Aí é bravo. Eu não vou dizer para você que eu perdoo. Os primeiros dias eu me via com uma coisa de agulha grossa furando os olhos dos assassinos. Hoje isso não acontece mais. Mas Deus não sei quem levou. Segurou a minha filha para o outro dar o tiro, que foi criado na fazenda lá da família do meu marido. Só por Deus. E os outros eu nunca mais vi. E moravam assim, próximos. Olha, na época eu fiquei muito revoltada com essa coisa da justiça, porque existia uma classificação de crime continuado, que eu nunca vi isso. É assim, eu mato uma pessoa, e aí eu mato a testemunha, não é mais 30 anos por homicídio, é mais 6 anos na pena, porque aquilo eu fiz para me resguardar. Sei. Então é mais 6 anos na pena a ser julgado esse tempo pelo juiz. 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiquei muito revoltada com isso. Mas hoje, eles todos já saíram. Era advogado. Era advogado. E nós, na época, meu marido ele tinha sido o primeiro presidente da OAB de Lorena. E ele era muito amigo daquele de Cruzeiro, e depois foi o secretário de Justiça do Lula. Isso. Tomás Bastos. O Márcio Tomás Bastos. Meu avô com o pai dele eram amigos em Cruzeiro, sabe? De jogar e tudo. E o escritório dele que pegou a nossa causa. Nós fomos muito bem estourados. Maravilha. Eles eram amigos. Eu devo isso a eles. A família do Márcio Tomás Bastos. Mas ele era um grande homem, né? Um grande um grande ser humano. Depois disso tudo, essa semana, quando eu liguei para a Alda, depois de muitos anos, para convidá-la a vir aqui, eu contei um fato que me ocorreu lá em casa, e a Alda falou uma palavra, reaja! E isso ficou na minha cabeça. Reaja! Amiga, eu nem lembro o que eu falo. É uma reação a gente lembra. É papo. Você nasceu assim, né? Não é possível. Você, quando criança, era assim, reagia? Meu pai tentou me modificar. Ele falava para mim, Alda, franqueza é falta de educação. Só que eu sou assim. E vou morrer assim. E eu tenho quem gosta de mim assim, então. Você gosta de você? Eu? Nossa, em primeiro lugar. Minha autoestima, acho que até extrapola. Isso é importante, gente. A gente confiar naquilo que a gente faz.
gostar daquilo que a gente faz, tentar melhorar quando você sabe que tem defeitos, porque a pessoa que é autêntica, que tem autoestima, ela sabe os defeitos dela também. Eu sei os meus. Eu sei também. Mas, às vezes sai, né? Fazer o quê? Ué. Quem não quiser ouvir, que sai de perto. Mas eu precisava de um melhor jeitinho. Então somos duas. Então somos duas. Ô, Neuza, não precisava falar desse jeito. Engraçado que as pessoas falam assim, não precisava falar isso. Não precisava falar desse jeito. Desse jeito. Mas não tem jeito, Alda. Porque as pessoas são arredias também a avaliações, né? É uma coisa. Bom, em 2008, você, então, escreveu o livro Amor Infinito. Ele foi da sua tese? Foi da minha tese. Foi da minha tese. Foi uma adaptação da minha tese para livro, né? A sua tese, qual foi a questão principal dela? O luto. O luto parental. Ou seja, para saber o que acontecia nisso, que eu também não podia me basear só naquilo que eu passava, só naquilo que eu pensava. Eu entrevistei 24 pais e mães. Mas os homens têm uma resistência muito grande de falar o que aconteceu de si mesmos. Eles acham que tem que ficar quietos e aguentar. E as mulheres não, as mulheres são mais ativas nisso, choram mais, expõem mais as emoções. Então eu consegui 18 mães e 6 pais. Né? E daí eu fiz o levantamento de temas, que é uma lista grande de temas, e fui falando desses temas e citando partes das entrevistas que fundamentavam aquilo que eu estava afirmando, que eu pensava. Então deu esse livro, que é um livro de um tamanho... Tem aqui. Com as referências da 352 páginas. Presta ele para mim, para eu mostrar. Ele está à venda na Amazon. Tá bom? Está aqui. Chama-se Amor Infinito, História de Pais que Perderam Seus Filhos. Alda Patrícia Fernandes Nunes Rangel. Está aqui. Rangel aqui de Guará. Rangel daqui de Guará. É isso mesmo. Tem muitos parentes aqui. Você precisa dar uma pausinha? Alda, nós vamos dar uma pausinha. Você precisa da pausinha? Preciso. Então, vá lá na pausinha. Nós vamos falar aqui um pouquinho. Pode ir. Eu vou só desligar o seu microfone. Pronto, pode ir. Ali, a casinha. Aqui é tudo assim. Tem direito a tudo. Depois daquela porta lá. Até de mancar. Olha, é uma delícia, não é? Essa conversa tá maravilhosa, não tá? Tá linda, tá maravilhosa. E vem mais por aí, sem dúvida nenhuma. Mas antes disso, olha, a gente tem direito de mancar, mas seu carro não tem direito de mancar, não. Você, por favor, de levar lá na TF Pneus, tá? Aliás, está com promoção de pneus lá. Maravilhoso. Mesmo com a promoção, 6 vezes no cartão de crédito sem juros. Tá? O meu está fazendo uma barulhada por baixo, eu vou levar para fazer uma análise da onde que buraqueira que eu passei, que saiu as coisas do lugar. É igual junta de joelho, sai fora do lugar, entendeu? Não é fácil, não. Não é difícil pegar buraco. Não é difícil, até na rodovia Presidente Dutra. O almoço eu vou para o Ganiza, é claro. Né? Aliás, olha, os caldos estão maravilhosos à noite, viu? São 6, 7 tipos de caldos diferentes, maravilhosos. Nós vamos ao break com os nossos parceiros de trabalho e a gente volta aqui depois continuar esse papo delicioso com a Alda Patrícia Fernandes Nunes Rangel. Não saia daí. A gente já volta.
para a escola. Não é? Da Neuza Chico, François, bem francesa. Ah, eu sou. Peraí, só um pouquinho. Mas você sabe que eu ponho no ar lá. César, vou colocar aqui no ar. Vai no ar. Deixa eu falar, olha, estou aqui conversando com o Sérgio de Lorena, ele diz o seguinte: Alda, sou o Sérgio, de antiga Guarda-Mirim, eu cuidei muito dos cachorros e fui muito amigo dos filhos da senhora e cuidei muito do seu jardim. Sei. Um abraço. Ouvindo a gente de lá Isso, também. bom. A Tata Macedo. Tata, eu não estou... Não, a Tata não está aqui. Deixa eu ver quem é. A Tata está com áudio que eu não consigo ouvir, viu? Aqui no Instagram também nós temos a Zan, que é a presidente do ILA, Instituto Lucas Amoroso, daqui de Guará. A Zan está aqui com a gente, a Anunciata Guimarães, a Maria do Carmo Lopes, a do Carmo Minha Prima, Sacola de Letras, Simone Guedes, Bia Turner, da creche Chico Xavier, com a loja ali da creche, que vai fazer aniversário amanhã, sábado. Não, depois da manhã. Sábado vai fazer aniversário, olha, desde as 8, com ofertas maravilhosas da creche Chico Xavier, ali do lado do Bradesco, tá bom? Alda, vamos lá. Aí foi criado o Amor Infinito, que é um grupo que você trabalha com essas mulheres. Há 19 anos nós nos reunimos. Antes era 2 vezes por mês, agora por dificuldades que as pessoas vão encontrando na presença, nós resolvemos fazer toda primeira segunda-feira do mês. Sim. Aí nós temos a nossa reunião. É um momento que as mães colocam, né, as dificuldades encontradas. Nem sempre todo mundo tem aquela tolerância para ouvir essas mães no dia a dia. Eu mesma teve uma época, ela falava, vamos mudar de assunto. Eu dizia, mas eu não quero mudar de assunto, eu quero falar sobre isso. Porque há uma necessidade muito grande de falar, de se colocar, né? E as mães lá, elas são acolhidas, nem somos mais pessoas de um grupo, nós somos amigas. Quando, por exemplo, eu fui agora, sexta-feira passada em Pinda, foi um carro, uns 5 delas, onde eu vou. Paraty, nós somos numa van e carros. Foi uma maravilha. Paraty eu já fui 3 vezes. Eu fui para lançar meu livro e foi 2 vezes fazer grupo lá. Por quê? Porque em Paraty eu tenho no meu livro história de 2 ou 3, acho que são 3 pessoas que perderam filhos lá. E pessoas importantes lá de Paraty que me dão total apoio. Essas pessoas que perderam, todos esses filhos perdidos, foram mortes violentas? Ou tem morte natural, ou doença, alguma coisa natural assim? Nenhuma, por doenças, sim. E doenças assim que ficaram muito tempo no leito, esses filhos, muito sofrimento. E tem uma coisa que acontece nessas mortes, é que as mães acabam entregando os filhos para Deus, né? Devolvendo por causa do sofrimento que elas veem os filhos passarem, porque não deixa de ser até uma coisa que é ruim para todo mundo, você vê aquele sofrimento, né? Então você entrega, faz essa entrega, né? E tem aquelas mortes violentas, essas são as que mais chocam, né? São as que mais chocam. Essa coisa do entregar também é muito difícil, né? Muito difícil, mas é uma opção. Egoísmo. E uma opção sadia. Você sabe que eles estão em outro plano, mas estão. Há uma entrega. Agora, aquelas pessoas que ficam perdidas, que ficam só se achando prejudicadas pela vida, que Deus não pensou neles, nelas, né? Então aí isso do porquê comigo, isso acontece. Você brigou com Deus? Olha, 6 meses eu fiquei revoltada assim. O Salmo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu dizia, o quê? Está faltando tudo? Uma revolta danada, mas depois passou. Depois passou. O tempo é o Senhor. O tempo é o Senhor. É a cura. É a cura, né? Agora, fazendo alguma coisa. Parada, só reclamando, chorando, se fazendo de vítima, né? Não. E outra, falar sobre isso. Eu falo muito, eu falo naturalmente. Botar para fora, né? Isso, eu falo naturalmente. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Mas qual a diferença de saudável e natural?
O luto patológico é você que não há, que achar que não há vida depois da perda de um filho. Há vida, sim. E você pode fazer por esse filho. Colocar fotos, falar para todo mundo desses filhos. Meu marido, quando chegou num ponto que ele não aguentava mais, que uma semana depois, a família mais próxima, todo mundo tinha uma fotografia daquela, criança. Não é da pequena, não, da maior, dele e dela, eu dei para todo mundo. Ótimo. Quem quis, expôs, quem não quis, guardou. Tem as casas que eu vou, que até hoje eu não vejo. Mas tenho, a minha família, por exemplo, a minha irmã tem lá, dentre as fotos principais, meu irmão tem, todo mundo tem. E isso para a gente faz bem, porque os seus filhos, apesar de mortos, estão sendo acolhidos. Né? Se não tem vivo, pelo menos vão levar o morto. Né? Vamos estimá-los. Isso tem uma crença aí, que a fé que nos mostra. Mas porque Jesus nos disse que há muitas moradas, e não vai morrer. Né? Então, mas também eu acho que não há necessidade de você ter uma veia religiosa para realizar isso. Tem pessoas que são mais realistas e encaram a coisa. Meu marido me falou, você não acha que é demais essas fotografias? Olha para o outro lado, que elas não estão dos dois lados, estão do lado só. Então, vamos fazer o seguinte, daqui para cá eu ponho, aí você não olha. Aí nunca mais falou, e depois ele mesmo acostumou. Se eu não puder ter a foto, o que eu posso? E aí é você que tem que se impor, né? Mas eu tenho mães lá que lutam no casamento com os maridos para falar dos filhos, para expor as fotos dos filhos, né? Para contar para os filhos, para os outros, as histórias desses filhos que se foram. Então você tem que ter coragem também, né? De enfrentar isso. Né? Você tem que ter uma personalidade de que vou fazer e ficar firme. Né? E faz muito bem pra gente isso. E esse grupo, essa troca é fantástica, né? Porque um ensina o outro, né? Se o outro pode, eu também posso, desde que eu queira, que eu faça esse esforço. Né? Qual é a principal queixa das mães quando chegam lá para você? Olha, luto materno, principalmente, paterno também, que é o que eu chamo luto parental, que é luto de pais. Mas o materno, como os filhos saíram de dentro da gente, a gente tem um apego maior. Os pais trabalham, geralmente as mães, para criar os filhos, ficam em casa. Então, o apego é maior. Mas não tem luto mais avassalador e triste do que uma mãe que perde filhos. Isso, a literatura, você pode ler o artigo que você quiser, artigo científico, artigo de depoimento, é a pior dor que uma mãe pode passar. Engraçado que eles não falam que o homem pode passar, porque o homem também ele não está acostumado na nossa cultura a expressar tantas as emoções. Mulher chora fácil, não tem vergonha de chorar, homem não chora, é criado desse jeito. Criado para isso. Então tem essa coisa cultural. Mas tem outra coisa também, né? Homem não tem ovário, não tem útero. Não saiu de dentro deles, né? Essa é uma diferença fatal, né? 9 meses essa mãe gestou esse filho, né? Ou filha. Então, mas falar, eu diria que é terapêutico. Né? Na hora que você consegue falar sem desmontar, é porque você já está de braços dados com esse luto. E aí o que a gente vai fazer? Vai contar os feitos dos filhos, as qualidades, fala dos defeitos também, fala das artes, fala das coisas erradas. Dá risada. Sabe? Eu acho que quando você começa a falar naturalmente sobre isso, e a pior coisa para uma mãe ou pai que está falando da perda é alguém falar, vamos mudar de assunto. Isso aí é um tapa na cara dos pais. Não façam isso. Dê uma desculpa, fala, eu estou atrasado, se você não está aguentando, menos isso, vamos mudar de assunto. Para aqueles pais, a coisa mais importante são aqueles filhos. Né? Então aí você é um erro muito assim, como falar avassalador em cima dos pais. Né? É demais, né? Você não está dando importância para a minha dor. Isso. Não é? E a gente, naquele momento inicial da dor, está se achando o centro da dor, né? E tem muita gente que já perdeu, mas faz 1 ano, faz 10 anos, faz 15 anos. E sempre as nossas avós perdiam muitos filhos, né?
Perdia filho. Nossa. Tinha filho e perdia filho. Nossa, uma quantidade perdia. Como é que elas aguentavam, não? Olha, como não era um luto permitido, elas engoliam aquilo. Tanto que nas minhas apresentações sempre aparece alguém, a minha mãe perdeu, mas ela não falava nisso, porque ela não queria nos aborrecer. Ué, como é que fica? Né? Coitado dessa Então mãe, hoje não, hoje as mães falam. E hoje as mães sabem que elas têm esse apoio, né? É possível. É possível você trabalhar com uma mãe depois de alguns anos? Ah, tem muitos lá na clínica, tem. Tem. Eu vou fazer 35, agora, sábado, 35 anos que eu perdi esses filhos. Então, estão vivas as memórias, tanto da vida como da perda em si, como da cena tenebrosa que eu tive que vivenciar, né? Chegar na minha casa e ver aquela cena. Tudo isso está gravado, mas a gente vê o melhor, né? Fui mãe, tive 2 filhos, eles honraram pai e mãe, foram pessoas boas, queridas, né? Então eu acho Exatamente. É possível, pergunta de ouvinte, é possível ser feliz depois de uma perda dessa? Lógico, porque a perda tem muita coisa da individualidade da pessoa também. E muita coisa que você faz sem envolver os filhos quando eles estão vivos, e o mesmo pode acontecer depois que eles se foram, né? É possível, sim. É lógico que a gente carrega mágoa, mas não faz da vida um calvário. E se autocastiga, não faço isso, não faço aquilo, isso é homenagem a meu filho que se foi. Eu não acho isso nem inteligente. Que você causa um auto-sofrimento desnecessário, não vai voltar, gente. Aí você pegou numa coisa que eu ia perguntar, a culpa. Existem muitos pais que se sentem culpados com essa coisa? Muito. Se eu tivesse feito isso, não aconteceria. Tem muito isso. Mas eu vejo, eu levei um certo tempo, mas eu vi lá na minha casa uma fatalidade. A minha casa tinha uma espingarda, porque o meu marido herdou uma fazenda e herdou uma espingarda, porque quem é dono de fazenda tem uma espingarda. Sempre teve, no meu avô também. E eu detestava aquela espingarda, cheguei a expressar isso muitas vezes, mas eu tinha em casa. E meu menino, quando ouviu um barulho no fundo da casa, ele foi com a espingarda. E houve uma luta entre ele e o assaltante, e ele, na força dele, porque o cara era muito baixinho, era um nanico, e ele conseguiu puxar a arma, e ele puxou o gatilho. O cara tinha experiência. Ele já tinha matado no Clube dos Sargentos, esse que matou os meus 2 filhos, Lorena tinha o Clube dos Sargentos, que foi fechado quando ele, aos 17 anos, cometeu um assassinato dentro desse clube. Esse clube fechou, é um prédio hoje abandonado, e é do Exército, que era um Clube dos Sargentos lá de Lorena. Lorena tinha 1.000 e tantos homens no Exército, hoje tem 300 um assassino em conteste. Era. E ele fugiu da pena que ele estava no abrigo lá de São Paulo, como é que chama aquele FEBEM, lugar? Na época era FEBEM. Não era nem FEBEM ainda, era outra coisa, que eu não me lembro agora. Era outra coisa, também não me lembro. Então, ele fugiu, e ele contava a Casa fuga do dele. menor, alguma coisa ele assim. contava a fuga dele como se fosse um feito muito grande. Então, eu vejo que houve muita, assim, uma coisa que aconteceu, que nem sei se eles queriam mesmo matar, mas também eles não tinham outra opção. Porque eles... E olha, uma coisa que eu descobri, que as cidades são sitiadas. Tal bairro, tal conjunto de militantes, de meliantes. Tanto que a polícia chegou com 5 nomes, eram 2. Ele já sabe. Um não invade o terreno do outro. Pelo menos era assim, não sei se ainda é. E aí, o meu sogro sempre foi político, tinha uma grande amizade com aquele que morreu afogado, e até hoje não achou. Quem? Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães. Meu sogro ligou para o Ulisses Guimarães mandou aquela polícia especializada em homicídios de São Paulo para Lorena. O delegado falou, não, aqui quem vai resolver sou eu. Aí ele começou a prender todos os vagabundos que ele conhecia. E um deles falou, eu sei quem foi. E aí foi fácil. Aí foi Mas fácil. nem na cadeia comum não puderam pôr, puseram na cadeia antiga, que ainda guardava presos,
porque senão eles seriam assassinados. Quando prende, ajuda? Quando pega, ajuda as mães? Ajuda Nossa, você? a gente quer ajuda as justiça. outras? Nossa, a gente quer justiça. Aquilo já dá um alívio. Você sabe que eu tenho em casa um abaixo-assinado dos presos da cadeia de Lorena, que não eram poucos, se comunicando comigo, me dando os pêsames e lamentando o fato. Olha que coisa fantástica. Eu tenho isso em casa. Uma lista de papel ao maço que vem à frente e o verso. Para você ver, Aí foi abominado, aí, por nada. E aí eles não puseram os assassinos lá, eles ficaram numa outra cadeia. Porque iam ser mortos. E ali. até em São Paulo eu fazia questão de acompanhar. Eu ficava com os braços cruzados, olhando na cara das autoridades. Como quem diz, quero justiça. A Você primeira ia nas vez audiências? eu ia encarar as autoridades. E meu marido não queria ir, sabe? A primeira vez. Não, eu não vou, você vai. Vou. Aí a Lúcia, que deve ter sido sua professora, Foi a Lúcia também. Rangel, foi comigo. Aí na véspera ele falou assim, tem lugar para mim no carro? Eu falei, lógico. Aí ele foi. Eu acho que ia ficar chato também, né? Aí o homem foi. E ele era advogado. Mas ele achava assim, deixa a justiça, deixa a justiça. E eu ficava, ele dizia, não encaro. Ficava lá. Você encarou o sujeitinho? Encarei. Foi muito. Nossa, Alda, como é que você se segurou? Porque só de você contar, eu já estou com vontade de pular no pescoço da figura. Você fica feliz da coisa estar indo. Porque no Brasil, tanta gente não é julgada. Aqueles estavam, né? Melhor. E eles pegaram 25, 26, 27, 28. Na realidade, isso é uma morte. Por causa da tal lei do crime continuado. Essas coisas que o Brasil tem. Nem advogado às vezes sabe, sabia? Agora conte uma coisa. Nem advogado sabe, porque é um negócio tão esdrúxulo. Coisinha feia. Alda Patrícia Fernandes Rangel. O livro está à venda, Amor Infinito, para quem quiser saber. Olha, deixa eu dar uma pista. Quero saber. Ele é bem mais barato naquela que vende livro de segunda mão. Na virtual. Na estante virtual. Bem mais em conta. Eu compro livros na estante virtual de segunda mão, vem tudo perfeito. Isso mesmo, eu também. Ele é bem mais barato. Não há desculpa. Bem mais Aliás, barato. eu estou querendo um da Gudrun, de mulheres de 70 anos, para eu já indo lendo. Depois você me disse, você eu achou digo, já, que eu achei, vou passar para você. Isso. Agora, fazer parte desse grupo, as pessoas que estão nos ouvindo, as mulheres que estão, porque tem muito mais gente do que isso, que não aparece aqui, né? Que ouve pelo rádio ainda. Como é que elas podem fazer para fazer parte desse grupo? Eu quero fazer parte desse grupo. Tem um custo, não tem um custo? Que custo? Esse negócio não tem custo. Isso é uma coisa que a gente faz pelo bem das outras pessoas. Não tem custo nisso, não. As primeiras segundas-feiras, eu vou dar meu telefone, se alguém se interessar, me liga e eu digo quando vai ser a próxima reunião. Eu já posso adiantar que a próxima reunião vai ser na primeira segunda de agosto, que eu não sei nem que dia que é. Primeira segunda-feira de agosto, às 7 horas, na minha clínica. Então, vou passar o seu telefone. Passa o telefone. A primeira segunda-feira de agosto é dia 3 de agosto. 3 de agosto, às 19 horas. Às 19 horas, na rua General Fleury. Tinha que ser esse nome? Tinha que ser esse nome. Número 10. Número 1. Número 10 é minha casa. Número 1. Rua General Fleury. Jardim Margarida. Você voltou para sua casa? Lógico, eu fiquei 1 ano e 4 meses, mas eu achava que eu tinha direito de ficar naquela casa que eu projetei, que eu quis. O lugar é muito bom, do lado tinha minha clínica, e voltei. E tem gente que acha que a gente olha e lembra também. Não é assim, né, gente? No começo pode ser. Mas eu voltei, moro muito bem lá, atualmente sou viúva, vivo muito bem. E gosto. Né? Para chegar em mim lá para me assaltar, são 9 fechaduras. Nem a polícia tem isso.
Mas eu moro sozinha, sou totalmente independente, viajo, dirijo na Dutra, vou para Taubaté, volto de Taubaté, Dou palestras. de cruzeiro, dou palestras, não cobro por esse trabalho, isso aí seria inominável. Olha Não, agora, isso aí, isso é missão. Missão a gente não cobra. Isso mesmo. 96 996 72 72 77 77 63. 63. O que é mais 996 72 7763. É isso? O que é mais legal nesse Enter. grupo é a acolhida que as outras mães fazem das mães que estão chegando. Elas são maravilhosas. O pessoal de Guará Tem muita muito gente assíduo. de Guará? Tem bastante gente de Guará. Tem. Geralmente são 2 carros. Lorena tem bastante, o povo de Lorena participa. Menos. O que será, não? Sei lá. O famoso Né? Santo Ricardo. Não faz milagres. É, né? Você me falou que tem gente de Paraty, de Cruzeiro. Então, mas Paraty eu vou Vou até lá, né? Paraty. É. Eu sou muito bem acolhida lá, porque... Você viveu muito tempo lá também, né? Muitos verões. Nossa, e nos encontramos muitas vezes lá. Muitos. Muitas, Era muito gostoso mesmo, né? Era, não era? Agora eu já perdi o encanto. Perdeu. Desde que choveu lá um dia que eu estava andando naquelas pedras lá, eu comecei a escorregar, eu falei, não ando mais nessa pedra. Chega. Você sabe que a Elô perguntou para mim, quer morar em Paraty ou em Ubatuba? Eu falei, Ubatuba. Ela achou estranho. Eu falei, você já pegou 15 dias de chuva em Paraty? Com aquele cheiro de você mofo? já viveu com o custo de vida de Paraty? Ah, não tem jeito. A minha, eu tenho casa em condomínio em Taubaté. E tenho casa em condomínio em Paraty. A de Paraty fica quase 3 vezes o que fica a minha de Taubaté. Possível. O Paraty é uma coisa muito menor. Eu tenho casa em Taubaté e um apartamento, na realidade, embaixo e em cima, em Paraty. Fica quase 3 vezes o que eu gasto. Eu não tenho. Olha lá, ó. Não, eu não alugo. Ela não aluga. Olha lá, ó. Ele já está cantando. Geralmente eu vou com os meus sobrinhos, né? Também não é nem presto, nem nada. O que você fala quando a mãe chega lá? Eu dou um abraço bem apertado e digo, vai melhorar. Mas você precisa se ajudar. Se você não quiser melhorar, você não melhora. Você fica com aquilo que parece que é a doença que você carrega pro resto da vida. E quer que todo mundo tenha a peninha de você. Isso é terrível. Autopiedade, não tem coisa pior. Não tem coisa que mais é estarrecedora para o desenvolvimento psicológico e sociológico, tudo da pessoa. Físico. Ela fica esperando. Não, vai à luta. Vai. A única coisa que eu acho que nós temos que fazer pelos nossos filhos. Perpetuar a existência deles por onde nós passamos. Considerá-los. Né? Respeitá-los, considerá-los. Isso, falar sobre eles, ouvir. Se houve alguma coisa que não é assim, era assado. Né? Quer dizer, eles continuam na minha vida, gente. Não tem jeito. É uma coisa que não tem jeito de você deletar. Foi a primeira frase do meu marido no dia seguinte, quando nós acordamos, nós fomos embora para a fazenda, porque não tinha como ficar naquela casa, né? E ainda bem que Deus botou aquela casa na fazenda, né? Meu marido me falou, daqui para frente os meus dias serão uma luta para esquecer esses filhos. Aí eu disse para ele, olha, eu não tinha nenhuma experiência ainda. Pois eu, o contrário, eu não quero esquecê-los e vou falar deles. Quem não quiser ouvir, que sai de perto. Se eu não puder falar dos meus filhos, eu vou falar do quê? Ficou quieto. E aí, depois de um pouco de anos, ele falou. Aí ele já falava normalmente. Já falava. É isso aí. E a gente tem que contaminar o ambiente em que você vive também. As pessoas hoje em dia estão ficando mais céticas. Estão aceitando, não é aceitando, eu não sei se é aceitando, se é escondendo, ou perdendo a emoção. Eu acho que se paralisam, né? Só que isso vai para o organismo, né?
Eu já vi muita mãe que pede. Olha, gente, tem um caso que eu gosto de contar. A mãe que apareceu lá um dia mais forte naquele grupo, uma semana, ela estava lá falando do filho, tudo. Foi o filho e a namorada que morreram num acidente, indo de Lorena para Piquete. Aquela estrada é bem perigosinha, né? 2 meses depois a mulher morreu. Como assim? Nós ficamos sabendo. Ficou doente. Não pode. Você tem que continuar de bem com a sua vida. Você é um ser vivente que tem o seu caminho. Mas... O caminho dos seus filhos era um caminho paralelo, que talvez levasse para os mesmos lugares. O deles falhou, mas o seu continua. Mas isso é imprescindível. Você descobriu no começo isso. É difícil. Você descobriu um pouco. Eu descobri, mas eu já tinha para mim muito assim, de que era por aí. Que enfrenta, fala, vai, é uma luta. Vamos em frente. Né? Agora, esse é meu perfil também, né? Eu não posso exigir isso de todo mundo. Não, eu pergunto isso porque depois que minha mãe morreu, eu fui num psiquiatra. Aí, e depois da conversa com ele, ele falou, olha, quando a secretária entrou, falou uma mulher de 60 e tantos anos, está aqui, eu olhei para você com mochila nas costas, olhando assim, e eu não entendi bem, sabe? Aí você falando tudo, eu falei, escute aqui, você está de luto, menina. Você está de luto, não precisa voltar aqui não, a não ser que você queira. Eu adorei esse cara. E o luto é um processo que tem. Como é que Tem gente que fala que é luto eterno. Tem luto eterno. O que é o luto? Deixar de comer umas coisas, deixar de fazer outras coisas, deixar de gostar disso, daquilo. Mas isso passa, você supera isso. Desde que você queira, que você tenha garra para enfrentar isso. E não é difícil, gente, é só querer. É só querer. Então, a primeira fase é tristeza, isso? É um luto, é avassalador, é das piores coisas que pode acontecer para um ser humano. Por pior que seja a pessoa, é a pior coisa que pode acontecer a pessoa. Agora, tem jeito? Tem, desde que você queira sair disso. É isso aí. Procure ajuda. Procure ajuda. O grupo Amor Infinito, Rua General Fleury, número 1, em Lorena, Jardim Primavera. Sem custo. Sem custo. Sem custo. E se quiserem convidar a aula para uma palestra, fazer um grupo sobre isso, pode ligar. O telefone da Alda é o 996-727763. Adorei ver você de novo. Eu também. Adorei. E você também. Prazer, grande prazer em conhecê-lo. Sua simpatia é cativante. Olha, muito obrigada mesmo, Alda. Obrigada por esse ser especial que você é. Obrigada pelo 2 na prova. Vou ter que agradecer, já vai só agradecer as coisas boas. As coisas ruins também a gente agradece. Tirou 2 é porque errou. Aí eu corrigi o erro, aprendeu, não aprendeu? Aprendi. É isso aí. Muito obrigada a todos. Esse programa estará no YouTube da rádio, já está, no YouTube da Rádio Frei Galvão, no Spotify da Rádio Frei Galvão, no Instagram e no YouTube da Neuza Cipolli. Gostou que sou eu mesminha, tá? Eu queria falar uma coisa antes. Sei, à vontade. Então, a gente só pode ajudar, não só a alma, só pode ajudar as pessoas, se você quer. Então, tá ruim. Se tá ruim, não vai ficar pior. Gostei disso. Não vai ficar pior. Outra coisa que eu aprendi, a gente só ajuda quem quer receber ajuda também, lógico. Não é? Senão é implicância, a pessoa deixa de falar com você, foge de você. Mas isso acontecia no começo, que eu perdi as crianças. Elas atravessavam a rua para não cruzar comigo nas calçadas. Aconteceu. Mas sabe por que eu não fui falar com você? Eu não sabia o que dizer. Mas não precisa dizer nada. Pois é. Dá um abraço, chora junto. E pronto, já estamos juntas. Gostou? Eu estou com uma amiga que está precisando disso, já faz uns anos que perdeu uma filha, e esse negócio está atravessado no gogó dela. Ela disse que acertou isso, mas não acertou nada, não. Eu vou, quem sabe, mandar ela lá para fora. Pode mandar. Vamos ver se ela vai querer ir. Né, Elô?
É isso aí. Beijos, não é Elô, não. Beijos para vocês e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Beleza, Neuza. Obrigada, viu, gente, pela oportunidade. Nós que agradecemos. Ah. Ai, que coisa boa. Tô feliz. Que bom. Delícia, minha linda. Você sempre foi especial. Especial é você, criatura, não sou eu. Isso aí. E até amanhã. Valeu, viu? Com Notícia. Um espaço dedicado